Infelizmente, muitos perderam a vida até esta hora por causa da festa do diabo. E como é que é? Vocês estão bem? Eu estou bem. Hã? O homem que vive na fortaleza. Não é na fortaleza do São Miguel, não. Na fortaleza do São Jesus. Muitos partiram para a eternidade porque não queriam dar ouvido ao Elias. A expectativa. Não, mas a criação está expectante. Eu falei isso no Facebook. Eu fiz uma pergunta ao mundo, ao sistema desse mundo. Qual é a vossa expectativa? Não existe. Nós é que estamos expectantes. Eles não. Eles estão a tequetar. 7.000 anos depois vai haver inversão de valores, de marcha. Não, vocês não podem entender. Eu não estou a falar como falou Noé do Ghana. E arrastou as pessoas. Foram, né? Subiram no barco mesmo ou não subiram? Ou o gajo fugiu? Confirma ainda aí. O Noé do Ghana. E ainda tinha mesmo, Gaspar, tinha pessoas que vinham perguntar aqui o que o profeta diz do profeta que está a profetizar dilúvio. Ah, comprou um Mercedes Courier da Arca. Como assim? Vendeu a Arca? Hã? Infelizmente. Reina Reis, filha grande. Eu estava a falar isso com a Senhora, eu disse sempre, o mundo foi assim. O mundo sempre teve aventureiros, manipuladores. Isso não é novo não. Até no tempo de Jesus. Teudas, Judas. Hã? Foi preso pelas autoridades. Ainda bem. Muitas perguntas no vídeo a dizer o que o profeta diz. E eu respondi aqui. Aqueles que me perguntaram no TikTok. E eu disse, esquecem isso, aquele é um aventureiro, falso profeta. Estamos cansados de ouvir essas coisas aí. O Romildo, é Romildo, né? O Romildo lá, o brasileiro, já enganou não sei quantas vezes. Homens que amam o mundo, manipuladores. Aquele chama-se Romildo. Já profetizou o arrebatamento, sei lá, 5 vezes, ok? E agora como é que é? Essas arcas aí, vai vender ou quê? Os que andam têm oportunidade de comprar arcas baratas. Hã? É barco, né? Tem pessoas que faturaram com aquilo. Os marceneiros estavam a fazer, eles pagou dinheiro. Disseram, nós ganhamos nosso dinheiro, o mais importante. Sempre o diabo vai ter... Veja só, por exemplo, eu estava a falar isso na mulher. Os ocidentais são mais inteligentes para manipular as pessoas. Olha as invenções que eles criaram. Aquilo que Paulo chama de aparente piedade. Você olha nas filosofias ocidentais, como o coaching, a mensagem da prosperidade, não sei o quê, todas essas teorias aí. Eles chamam de teologia, sei lá, do casamento, teologia da libertação, tudo linho. Se você não tiver o Espírito, você vai pensar que aquilo é a palavra de Deus. Mas esses africanos sempre
Não é só, eles também aprenderam lá, mas é aqui onde tem mais borrada, aonde até pessoas levam as pessoas no mato porque jejuaram até morrer para irem para o céu. Tudo é na África. Esses macumbeiros aí. Hã? Esses tocuistas que hoje estão aí a mostrar-se como que são tranquilos. Esses já mataram pessoas. Na minha banda já caiu um avião. Essa história ninguém conhece. Isso como não aconteceu em Luanda, é lá no município, na comuna do Uamba. E ninguém conhece. Sabe o que aconteceu lá? Isso foi posto no tempo de guerra colonial, já não me lembro. Eu não a presenciei, porque essa comuna com a minha comuna faz fronteira. Com o município, né? Profetizaram que haveria arrebatamento, irão no céu. E alguém fez um avião em cima da árvore, de madeira. Pregaram num tronco, numa árvore grande lá em cima. E fizeram um avião de madeira. Todos se encheram naquele avião. Seres humanos, pá. Hã? Se encheram no avião e começaram a cantar. Com batuques, cantaram, cantaram, cantaram. Disseram que o avião vai já voar, vamos entrar no céu. Só que por causa do peso, aquilo estava muito cheio, o movimento que estavam a fazer lá. E a árvore era assim, muito o quê? Muito comprida. Estavam lá. Aquilo arrebentou. A madeira não suportou o peso das pessoas que estavam lá. Olha, outros caíram com as cabeças, partiram cabelos, outros quebraram as pernas, outros os braços. Ninguém fala isso. Hã? Essa loucura é antiga. Você está pensando que aquele inventou? Ele não inventou. Não pense que ele disse, não, vou manipular para ganhar dinheiro. Não. Quem sabe? Que é mesmo revelação. Aquilo é revelação. Da parte do diabo, claro. Há um espírito que estava a lidar com ele, falava com ele. Depende qual é a forma que tal espírito falou, ou em sonho, ou vis-a-vis no olhar, ou audição de vozes, qualquer coisa assim. Por isso eu estava muito confiante. Que ele não vem de nada, do nada, não. Não pense que é alguém que veio manipular para ganhar dinheiro. Não. Ele também acreditava que o que lhe falavam era verdade. Mas sendo ele feiticeiro, então isso lhe falaram no mundo do espírito. Deve ser o guia dele. Cada bruxo tem o chamado guia. Lá no brasileiro, chamam de guias. Aqui chama-se, sei lá qual é o nome que chamam. Cada bruxo tem um demônio, chefe, que lhe orienta, aquilo tudo que você já sabe. É esse que lhe enganou. Viu como é que o diabo, aquilo que Jesus falou, que o diabo é mentiroso. É discípulo dele. Enganou o discípulo dele. Com qual finalidade? Para escandalizar o nome de Deus e as consequências depois ficam para o discípulo. Isso que aconteceu com quem? Com o Calpeteca aqui também. Então, a Lena White, esse movimento antigo. Não que os brancos não usaram isso, mas pois que os brancos se emendaram com os erros antigos. Se houve mais, não que lá não tem. Aquele é também brasileiro, né? O Romilson. Mas aqui na África, nos últimos anos, é por causa do avivamento. Há muito movimento de hereges que sacrificam até as pessoas. Já imaginou se ele metesse aqueles barcos no mar? Eles iam todos morrer lá. Iam se afogar lá. Mas, fazer o quê? O mais importante é que, como diz aquela senhora aí do Congo, o que eu gosto nesse assunto é que o avivamento é um facto. É inegável. Todas as teorias, toda a falsidade que Satanás trouxe nesta caminhada em que a criação está expectante, é conversa. É conversa para o diabo dormir. Porque a revolução vai triunfar. E vai. Nada e ninguém vai impedir
o triunfo da revolução. Ok? Nada. Então, a verdade triunfa no dia do juízo, a mentira vai ser envergonhada. Quem me acompanhou ontem, há 21 anos, jamais vai duvidar no que eu falo. Aliás, vocês assustaram o homem a pregar numa cabigrejinha aí e estava a dizer que essa igreja vai chegar no mundo. E hoje estou a ser ouvido aqui por 575 no Zoom. Aí no TikTok, não sei se já tem, ligam já os TikTok. Cada TikTok com seu número. Espalhados, pelo menos, em várias nações. Ah, tem povos de várias nações. Então, na verdade, a revolução já começou a triunfar. Já começou a triunfar. A mentira não faz a verdade ser mentirosa. Escutem muito bem. A mentira jamais fará a verdade ser mentirosa. A mentira, o propósito é confundir a verdade. Mas a verdade e a mentira, quando eles chocarem, a verdade vence. A mentira perde a batalha. Por isso, perseverar é o nosso lema. Persistir, porque se você desistir, a mentira vence. As pessoas vão acreditar, sim, então o fulano tinha razão, não está a ver ele desapareceu, não está a ver ele sumiu, não está a ver... Mas, graças a Deus, nós corremos 21 anos, não é quilômetro, 21 anos, repartidos em 120 e 120. Demoramos mais no primeiro 120, no segundo 120 já foi de leve. Em 3 anos conseguimos os 120 quilômetros. 120 pés, como é que é? Milhas. Quilômetro é na terra. E agora estamos a correr outros 120 da latitude. E acabou. Como diz a congolesa, isso aqui é o mais importante. O que é bom é que nós já temos 200 e quanto? Mais 20. 260 quilômetros, juntando a quilometragem que nós já corremos. E temos que correr 360. 360, né? Sim. 360 mais 60. Nesse caso, bom, vamos falar ainda dos 360. 360 quilômetros, ou então 36, para alcançarmos os 3 astros, os 3 planetas, os 3 astros. Nesse caso, para dominarmos os 10 planetas. Já estamos a vir de longe. É isso que eu respondi ontem a alguém que me fez essa pergunta. Não, ele não fez uma afirmação. Diz assim: o homem que dominou a esmeralda, alguém poderia lhe vencer mais? Eu disse: não, é Safira. Alguém que dominou a Safira poderá ser vencido. Alguém que alcançou a imortalidade, venceu o mundo, venceu a morte, venceu o inferno. Como é que é? Não é possível mais. O povo que escapou da espada achou graça no deserto. Então, o bom nisso tudo é que eu tive uma visão no monte, onde me mostraram pelo menos uma parte desta guerra. Na visão eu vi um embondeiro. O embondeiro, veja só que a terceira guerra nunca até se falou da terceira. É incrível, só se falava da primeira e segunda. Deus é Deus de sabedoria, então não poderia me encher ainda de... Tinha que ainda alcançar essa vitória para depois vir a revelação
da Terceira Guerra. Eu vi, vocês gostam de ouvir as minhas visões. Já falei, mas parece que nunca falei. É disso. É uma garantia muito grande, né? Voltar a ouvir. Simão, eu vi um embondeiro, grande embondeiro. E este embondeiro tinha 3 ramos. Os 2 já teriam sido cortados e faltava só um ramo. Ok? E o último ramo era o principal. Sabe aqueles ramos que ficam assim no topo da árvore, né? É um ramo, mas que fica no topo da árvore. São poucas árvores que são assim. A maioria das árvores, os ramos são laterais. Um ramo grande e o maior, claro. E eu vi os 2, mas já teriam sido cortados. Só estavam lá os troncos. E uma voz soou e disse: Este é o Ministério do Interior. Este embondeiro chama-se Ministério do Interior. Johnny, estás a compreender? E me apareceu um homem vestido de Fá, numa mata. E ele vestido do quê? Desse uniforme das Fá. Mas novo, aquele mesmo, hein? Não sei qual é a cor. Não é esse que está a usar a polícia agora. Essa da polícia. Aquele uniforme das Fá. E ele me mostrou no céu. Apontou no céu. E no céu apareceu um planeta. E esse planeta tinha as características da Lua. Na verdade era mesmo Lua. E essa pessoa disse assim, o fardado: Este é o 6º satélite das Forças Armadas. O 6º satélite das Forças Armadas. Vocês estão entendendo? O 6º satélite das Forças Armadas. Nós vimos um embondeiro. Embondeiro é árvore, você que é estrangeiro. Um embondeiro com 3 ramos e 2 já teriam sido cortados, só sobrava um. E apareceu um Fá a me mostrar o satélite deles, das Forças Armadas. Faz. Ok? Mas era uma lua. Agora, imagine. Nós sabemos que a árvore ela está na terra. E sabemos que as árvores também são pessoas, simbolizam pessoas, assim como as estrelas. Nós sabemos que existem exércitos na terra. Ministério do Interior, você que é estrangeiro, é o ministério que cuida da polícia. Aí tem os 3 ramos da polícia. São os 3 ramos. E veja, depois dos 3 ramos aparece o 6º satélite. Significa mais quanto para chegar até 6? É 3. Está a entender, né? 3 ramos, 6 satélite. É tudo especificado. Então, você vê que também são 3 ramos das Forças Armadas. Hã? E o terceiro é o 6º satélite. Isso eu tenho o 5º e tenho o 4º satélite.
Forças Armadas, polícia. Agora imagine, não existe mais forças. Acima disso só está já os políticos, né? Todas as forças estão aqui. Não que no mundo do espírito não tem forças. A outra parte que falta. Eu disse que aquilo foi amputado. Não me foi revelado essa outra parte aí, naquela altura. Mas agora a revelação já veio. Essas aqui já são, quem sabe, essas são as forças do bem. Esses não são homens, esses são anjos. São águias. Mas tem lá homens, claro, feiticeiros recrutados nesses níveis aí. Então você imagine, eu vos falar as coisas que não são. Quando eu vi o talimbondeiro ainda estava de pé, só seus 2 ramos estavam cortados. Hoje está tudo arruinado. Quando eu vos falei, os primeiros, né, que me ouvem, falei isso. Talvez você está a ouvir agora. Naquele tempo já falei, na estalagem. Agora você está a ver que nós temos agora o 6 satélite, há muito que caiu. Por isso você vê que... Mas até sabemos falar isso tudo. Esse é o ano que mais generais morreu em Angola. Não entendeste porquê, né? Hã? Veja que até os comissários que pertencem ao Ministério do Interior também são generais. Morreram muitos comissários e muitos generais. Porque houve guerra com eles. Esses generais, no mundo físico, são mesmo que ocupam aquela dimensão. Por causa da guerra que eles fizeram. Morreram muitos generais e comissários. Este ano está marcado. Na verdade, desde 2022 até hoje morreram muitos generais e muitos comissários. Nesses 3 anos, foi os 3 anos da guerra com os 3 satélites das Forças Armadas. É uma limpeza muito grande. E veja que um dos chefes deles, esse que morreu agora, estava acima do 6º satélite. Entenderam, né? Falta só um. Não é que todos já morreram. Estou a falar que falta um que está na guerra. Só falta um. Vocês conhecem quem é que falta, né? Tá tequetar agora. Tá dizendo. Tá Didier. Vai falar que Congo. E aí, mama, fui, Didier. Vão lhe dar notícia. Ouviu? Então, nós falamos isso antes que esses dias acontecessem. Estamos a viver esses dias. Hoje se vive esses dias. Quando vai haver um avivamento, vai sempre existir essas coisas. Vai existir sempre falsos profetas, falsos movimentos, falsos moveres, tudo isso para tentar confundir a opinião pública. Mas por si mesma, a verdade se defende e derrota os seus inimigos se ele próprio se apresenta. Não precisa ser ajudada por ninguém. Ela sozinha se defende. E aqueles que diziam que era mentira vão dizer que é verdade. Vão se arrepender e vão dizer verdadeiramente este era ou é o Filho de Deus. Felipe Vitor? É comum, não é? Felipe Vitor, onde anda o homem do quem? Do Jeová? Jeová Samar? Totalmente arruinado. O homem que disse que tem um homem que está no monte, ele pensa que vai conseguir. Falou-me assim. Um homem que está lá no monte há muito tempo. E falou no povo, cuidado. Fique atento, tem lá um homem aí, um bruxo está a se consagrar aí. Ouviu? Onde anda agora? Felipe Vitor conhece o homem de Jeová Samar. Agora está me falando bem. O amigo dele se cruzaram, não vou falar o nome de um,
do rapaz que está aqui, disse que é amigo do irmão dele. E ele foi visitar o amigo dele e cruzou lá o homem do Jeová Sama. Ou ele encontrou lá. Ele perguntou, dá cumprimento ao apóstolo Marcelo. Ele falou, dá cumprimento. Eu disse, ele estava, ele dá cumprimento ao apóstolo Marcelo. Uma boa ideia. Eu falei, recebi, tá bom, não tem problema. Eu ainda falei, ele tá me mandando que cumprimento. Agora já. Está arruinado, Felipe. Se envolveram com os feiticeiros. Agora as consequências seguem. A ruína está aí. E nós sempre, como dizia o angolano, estamos sempre a subir. Já derrotamos o Embondeiro, derrotamos o sexto satélite das Forças Armadas. Se tem um grupo que tem muito medo de mim, são os generais. São os que mais furiosos estavam, se você não sabia. Os generais desse país estavam indignados comigo, você não imagina. Furiosos, pronto para matarem. Tem que matar esse indivíduo. Sabe o que significa isso? Agora tem que respeitar, tem que dizer, sim, chefe. Aqui está o general dos generais. Amém? Então eu quero repetir o que eu falei, a expectação expectante e ardente da criação que está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque para mim, olha o que Paulo fala, Romanos 8, 18. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. As aflições deste tempo presente para os filhos de Deus são inferiores à glória que vai se revelar. E eu acrescento, a glória que se revelará aqui e que também vai se revelar lá. As percentagens da glória que Deus vai dar à sua igreja aqui, somente para manterem, aleluia, o seu testemunho, mas que a maior glorificação do crente está na eternidade. Oh, aleluia. Mas não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Diz o outro apóstolo, disse, não sabemos, ele mesmo, Paulo, mas uma coisa eu sei, que assim como ele é, assim nós seremos. Dizer que não sabemos como seremos, mas assim como ele é, assim nós seremos. Estava a falar esse Jesus cheio de glória, cheio de poder, cheio de graça, cheio de verdade. Seu nome é Jesus, cheio de graça, cheio do poder, cheio de verdade. Jesus. Mas ainda tem uma manifestação aqui, quer do seu poder como da sua glória. Alguém pode duvidar disso? Olha as manifestações de Deus entre vocês. Olha o poder, olha o espanto da criação. É pena que a criação terrena não estão na mesma, estou a falar entre os humanos, não há essa expectação, como na criação inanimada. Nos inanimais. Vocês conhecem, vocês sabem, estou a falar aqui com professores, doutores, seres inanimais, é assim que se diz, né? Assim como as pedras, mas pedras, tudo está na expectação. Tudo! Diz a Bíblia que as árvores tocam palmas, adorando a Deus. Os pássaros inanimados, ok, termo certo esse. Sim, os seres inanimados estão expectantes. Mas os humanos
não tem expectação nenhuma. Sabe por quê? Porque não sabem. Mas como eles seguem os movimentos falsos? Olha as multidões. Olha as multidões a seguir o bruxo que fez arca. Eu tenho a certeza que tem estrangeiros que migraram, que vendeu tudo e foi para Gana, para entrar na arca. Tem. Deve ter. Aqueles vizinhos aí do Congo, não sei o que. Tem pessoas. Mas eu sei que eu não posso nem reclamar da dureza. Depois entendi, antes eu reclamava muito. Reclamava da dureza dos humanos, da dureza contra a minha mensagem, como não sei o quê. Mas depois me foi revelado que isso é o resultado do que existe no mundo do espírito. Enquanto você não destruir o Embondeiro, que já foi destruído, destruir o sexto satélite, que foi destruído também, e depois destruir o 10º satélite, e ires atrás do 11º, e feri-lo, e derrotar e humilhá-lo, as pessoas vão continuar a dormir. Sono profundo. Tem que compreender, entender o mundo espiritual. Eu entendi mais cedo que enquanto os carcereiros estão de pé, não há libertação. Enquanto os valentes estão de pé, não há despojo. Não há. Então eu não tenho nada que reclamar. Eu tenho que continuar a marchar, a fazer um bom combate para que a libertação venha acontecer. Porque senão vou me tornar um queixoso, ou então um murmurador queixoso da sua sorte. Ficar a lamentar, ninguém me acerta, e agora? Não sei. Não! Ah, eu tenho que avançar. Eu tenho que ir até o fim. Depois voltarei. E depois eu volto para vir colher onde eu semeei. Eu depois volto para vir buscar os resultados. Eu vou voltar para buscar o salário. E completo. Então, entendi isso. Mas é pena que há uma expectação muito... Aliás, é pena, não há expectação na Terra por causa do que eu estou a falar. Mas um dia vão despertar. Talvez tenha uma expectação, mas para entrarem já no reino. O que é essa expectação ardente? Aquele, estás a ver mais ou menos o mundo, antes do dia 25, estava numa expectação ardente. Principalmente os pobres, não os ricos. Os ricos não têm assim euforia, porque eles sabem que todos os dias das suas vidas eles têm condições para fazer o que o pobre faz no dia 25. O rico, se ele quiser festejar o aniversário do cão, ele festeja. O rico, se ele quiser dizer que é um fim de semana, e os amigos vão lhe perguntar, mas essa festa é de quê? Não, é só um fim de semana. É só um fim de semana. Ninguém vai lhe dizer que é isso, fim de semana. O rico, se ele quiser no meio da semana, uma boda. Segunda-feira, quarta-feira. O rico, se ele quiser, ele faz isso. É convidar só os seus amigos, e faz a festa. Mas agora o pobre não. Não que não há expectação também entre eles, os ricos, mas assim, um bocado fria e tal. A expectação deles é mais só para o final do ano. Eles pensam que quando passar o dia 31, então venceu, porque muitos vão morrer no dia 1. Outros, olha como eu zombava deles. E ele dizia, aqueles estão a gritar a esta hora. Venci, venci. Como é que eles falam? Naquela passagem, dizem que às 0 horas do dia 31, há um termo que se fala. Entramos, começam a se abraçar, entramos, entramos. E eu respondo, quantos vão morrer daqui a 1 hora? Uns saem do tal Réveillon pelo caminho e não vai chegar. Mas teve a gritar, entrei, entrei, entrei. Se deram candando. Então, é ignorância, é falta de conhecimento, infelizmente. Agora imaginem. Mas o pobre, a expectação não é somente de entrar e de ter garantias ou então possibilidades de se alegrar depois de 1 ano. E o diabo, conhecendo as fraquezas humanas, por isso ele libera
as condições para os humanos se festejarem. As empresas aumentam o salário, dão cabaz, dão não sei quem, dão subsídio, salários pagos entre os humanos, ou entre os parentes, vizinhos, não sei o quê, presentes, solidariedade, e não sei o quê. Até o mais pobre dos pobres, neste dia de hoje, comeu bem. As crianças da casa dos pobres estão com as barrigas cheias. As crianças das casas pobres que passaram todo esse ano a passar fome, só com uma refeição ou sem nenhuma, hoje estão todos repletos. Não sei se ainda tem pessoa, talvez lá no mato, aqui no Anda, que diz que nós não estamos com fome. Eu duvido. Porque até os vizinhos agarrados hoje ofereceram comida aos vizinhos. Os vizinhos que têm condições abriram as portas para os vizinhos. Chamaram os filhos dos vizinhos para irem comer. Mandaram panelas de carne. São os bruxos aí do quem? Se até aqueles bruxos da Baixa. Tem umas mulheres bruxas. Eu vi essa história. Que a empregada, quando ele vai deitar, ele tem que lhe controlar. Fica na janela para ir botar o lixo. Estou de olho. Para ele não basculhar. Ou então para não entregar. Ai que ele entregue na mão do quem? Tem que deitar aí e o mendigo vai apanhar lá no contentor. Se ele mais ou menos entregava, ele vai lhe perguntar, eu te vi, quem é aquele que você... Não, são os mendigos. Não, 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 não. Não, está fora. Feiticeiros terríveis. Que não pode perder não. Uns primeiro queimam aquilo, o pão é destruir, hein? É queimar o resto das comidas para ir no contentor. Mas no dia de hoje, até essas bruxas desceram para ir oferecer comida aos meninos da rua. Sabiam disso? Desceram. Os brancos. Eu trabalhei lá na cidade, eu sei disso. Eu não estou a vos falar porque ouvi falar. Eu sei quantas vezes no meio da semana, aliás, no dia 25, não foram várias vezes, um ano só, que eu estava no poço. Um ano estou a falar que trabalhei na cidade. Mas quando estive no Alfa assim, eu nunca trabalhei na cidade. É mais lá nas fazendas, nas quintas, dos copilipas. Copilipa não. Dos, como é que é? Pronto, deixa ficar assim, João de Matos e outros. Então, ouviu? O guarda que trabalha na quinta hoje foi visitado. O patrão se foi lá, é festa. Deixou comida, deixou gasosa, deixou não sei o que. Essa é a solidariedade do inferno para alegrar todos os seres humanos. Entenderam? Mas atrás disso está a espada. Muitas das comidas são envenenadas. Bom, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que só dei um exemplo o que é a expectação ardente. Como mais ou menos o que as pessoas pobres estavam eufóricas no dia que já passou, que é hoje. Estavam ansiosos para que chegasse esse dia. Então a humanidade não sabe o que lhes espera. Deveria haver, se eles entendessem, haveria uma expectação muito grande a respeito da libertação que está a vir aí. Eles nem sabem que eles não estão libertos, infelizmente. Eles não sabem que eles são escravos. Aleluia. Mas eu disse, mas os que estão lá embaixo, a expectação é muito grande. Porque esses agora, eles viram o que os da terra não estão a ver. Eles estão a ver, não estão a ouvir somente. A ouvir e a ver. Eles sabem que vai acontecer aquilo que se perdeu durante 7.000 anos. O retorno para o jardim do Éden. Quando você ouve restauração de todas as coisas, é isso. Então, ainda bem que vocês já estão expectantes. Não somente a libertação da criação e também a própria glorificação da criação. Libertar os filhos de Deus e elevá-los à liberdade dos filhos de Deus. Ou então, glorificá-los. E a maior glória, e a última, será na eternidade. Aleluia, para entrarem no lugar que foi preparado
para eles. Não para eles, para eles. Então, será que você tem essa expectação? Diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O céu está com esta ardente expectação. O céu também. Falei só do vale, né? No céu. Qual é a expectação? Os que estão debaixo do altar de Deus, a chamada igreja dos primogênitos, os primeiros salvos, os justos da primeira dispensação, das duas dispensações, quero dos patriarcas, quero da lei, que não foram no vale nem no inferno, mas que estão nos céus, debaixo do altar de Deus, como diz o brasileiro, estão expectantes, porque estão a se preparar que já chegou a hora. Aquela hora que eles cobraram ao Todo-Poderoso e disseram: até quando vais vingar o sangue, o nosso sangue dos que habitam na terra? Na verdade, essa vingança que eles pediam é muito mais não para se vingança dos pecadores que vivem na terra. Eles já queriam entrar na cidade pelas portas. Por isso, o Deus Todo-Poderoso, que conhece as intenções dos corações dos humanos, lhes mandou acalmar. Eles deu vestidos para que pudessem se contentar, porque precisava a obra terminar. Depois entrariam. Eles já queriam entrar, querem entrar, não é queriam. Eles querem entrar onde? Na cidade. Por isso, não, parem, ainda não. Paulo fala disso. Sem nós, eles não poderiam alcançar a promessa. Qual promessa? A promessa de entrar na cidade pelas portas. Por isso, a expectação é muito grande. Porque eles sabem, está consumado. Elias já está trabalhando na terra. Elias já está a destruir o reino de Satanás. Elias, eles também se perguntam, você sabia que eles recebem notícias? Eles não têm a omnipresença, assim como os anjos. Só Deus é que vê tudo em todos no mesmo momento. Eles não, eles recebem informação. Eles perguntam, Elias já dominou quantos planetas? Isso é muito forte, né? Elias já dominou. Não falei de planeta. Quando eu falei das Forças Armadas, é o quê? Qual é o termo que eu chamei? Satélite. Tem que me ajudar. Quantos satélites dos 10 Elias já dominou? Já tem 6. Daqui a pouco vai bater o sétimo satélite. Estão a dizer, já está aí! Já! Isso é terrível. Já! Quanto tempo levou para se... Em 21 anos, alcançou esta proeza. Lhe falta só mais 4 anos. Ou então 3 e pouco. Para ele sujeitar o reino de Satanás. Já estão assim. A falarem aqui com o Yoko. Yoko, Yoko. Eles também querem entrar. Eles querem adorar. Querem tomar o seu lugar. Querem se assentar nos tronos. Querem reinar. Por isso há expectação e é ardente. E os anjos também estão expectantes para receberem a noiva. Ou para receberem a noiva que vem da terra e também a igreja dos primogênitos na cidade. Estão a trabalhar, expectando. Os anjos que estão a sair da terra é que vão dar informação. Como é que é quando entra um anjo? Já vos falei aqui. Quando entra um anjo que vem da terra, todos os outros anjos vão ao encontro dele. Não todos, são milhões e milhões. Assim mais ou menos, cada ofício. Vão lá lhe perguntar como é que é, está a vida terra, e as guerras dele, o que Elias está a fazer, está a destruir feiticeiros, está a lhes matar, está a lhes mandar no inferno, os reis estão a lhes machucar, a terra está revolvida, você não imagina, é destruir, é machucar, as águias já começaram, as águias, porque as águias são eles, agora estou a me referir a águias caídas, né? Já, porque ele sabe que ele ia chegar nas águias,
é um algo, como diz o Mário Barjono. Como assim? Já começou a deixar cair as águas. Já está no céu, no terceiro céu. Já. Quando é que. Mas ele correu muito. Não. Emanuel correu mais rápido. Sim, não, tem razão. Emanuel, em 3 anos, ele está 21. Epa, entende-se também a natureza dele, como ele começou. Não se compreende, a missão também é difícil. Não, calma, mas ele é mais terrível. Nós isso mesmo. O homem na terra está espantado, está a chocar como ele está a destruir o regime lá no país dele, como está a destruir os falsos profetas, como os falsos profetas até que estão todos a andarem com as muletas. Presidente dos partidos. Ontem viu o presidente do que da FNLA. Andar de uma muleta. Cucu. Eu disse, esta me levou já um que swat de Elias. Eu disse, esse Elias, primeiro não lhes mata, primeiro eles quebram primeiro os ossos. Você que está vindo da terra, fala aí. Como é que é? Terra está em chama, ele está a revolver tudo, já está a destruir, já entrou a guerra no Oriente. Aquele parcela da terra que é muito contaminada por Satanás. Como é que é? Não, você não imagine. A guerra está intensiva aí. Os anjos que estão lá estão a trabalhar noite e dia. Se você entra no vá, no que? Na região do conflito, você vai ver guerra. Elias a gritar: guerra! Elias! Os anjos também gritam, se vocês não sabiam. É? Os anjos lá na região celestial estão a gritar: Elias! Estão a jogar as potestades, as águias, no buraco cubo. Mais uma. Elias! Outros respondem: já está na sua terra e manda na sua terra. Parece que é um filme que eu estou a vos contando. Isso é verídico. Lá no vale estão a gritar, um se começar, vão lhe procurar. Quem é que começou? Não, está no meio da multidão, os demônios lhe procurar. Vai ter que apagar a surra quem começou. Alguém grita, Elias, todos gritam, já está na sua terra e manda na sua terra. São milhões e milhões. Vocês estão a brincar e todos ficam em silêncio. Controla aí. Quem é que começou com Elias? Ouviu? E a terra? Sono profundo. Não tem problema, não. Eu vou vos agarrar. Então, a expectação é muito grande no céu. Não somente no céu, entre os anjos, entre os salvos. A expectação é muito grande na terra. Não nos homens, mas nos seres. Os inanimados são os que não têm fôlego, espírito, vida. Mas também os animais estão a gritar. Pássaros estão a dizer. Que falta os pássaros começarem a gritar: Elias já está na sua terra. Ainda bem que a terra foi visitada, porque teria sido amaldiçoada sob o domínio de Satanás. Não são os homens que gemeram. A própria criação toda gemeu. Tudo contaminado. Agora chegou a restauração. Os mares estão a aplaudir, a dizer: bem-vindo, Elias, ainda bem que tu nos resgataste. Antes era lugar da sujidade, da imundícia, ainda bem. Todos eles serão expulsos daqui. Ah? Aleluia. Os anjos estão a dizer: olha, ir na terra agora não é igual como antes. Como assim? Oh, agora está fácil. É como Elias abriu 2 céus. Os 2 céus não tem lá ninguém para se impedir. Só ainda estamos a encontrar dificuldade no segundo, terceiro céu. Os 2 céus foram tomados por Elias. Tá assim, tá fácil. Não é brincadeira, não. Então, esta é a minha exortação. Completando o que eu falei aqui. A ardente expectação da criação. Ou então da criatura.
e está a gemer, com dores de parto. Mas esse gemido vai lhe trazer paz. Oh, aleluia. Alegra-te, ó terra, porque o Senhor vos enviou. Aqui já não é um ensinador da justiça somente, um libertador. E a seu tempo ele vai derramar sobre vós chuva, chuva seródia. Você sabe quais são, quantos dinheiros, quanto, não estou a falar de dinheiro físico, quantos valores que o diabo investe para formar um homem, um macumbeiro, um satanista, um como Fernando? Que é um investimento terrível. É investimento das trevas que você não imagina. Por isso, sou um homem como Savimbi infernou uma nação, juntamente com seus comparsas, claro. Um grande marabu cria algo que vai matar milhões e milhões. Isso é investimento. Agora imagine os danos. São irreparáveis quando Satanás perde essas pessoas. Ou então quando uma potestade é expulsa e lançada no abismo. Vocês não podem imaginar os danos, o desespero de Satanás. Vocês não podem imaginar. Por isso você está a ouvir, se você olhar para o rosto dele, estão a chorar. Porque foi um investimento muito caro de Satanás. E agora, o investimento do céu sobre Elias. Ai, meu Deus. Não, me fala ainda investimento do céu sobre Elias. Já imaginou? Alguém disse ontem assim, 4 anos sem dormir. Eu falei, quem que te disse que é 4 anos? Com vocês, sim, 4 anos. A caminho de 4 anos, com vocês. Eu disse, desde 2002, que eu já não dormo direto. Isso tudo somente para trazer o reino. Agora esses bandidos aí, comedores de funs com carne, como diz aí a dona Jussara, cheio de feijão preto nas funções ventres, cheio de carnes assadas. Ouve uma voz que lhe engana e vai já correr, vai haver inundação. Sonha, levanta e vai dizer, olha, Deus me revelou. Uns estão a dizer que é avivamento. Ai, porque não sei o que. Qual avivamento? Você sabe o que é o avivamento? Sabe qual é o preço de um avivamento? Sabe qual é? Estão a dizer porque William Branham é o Elias. Qual é o preço que ele pagou para restaurar a terra? Como é que o restaurador já foi? Não, se alguém te falar, porque Elias e William Branham disse, como é que é? O restaurador morreu e não a obra não foi restaurada. Quando é que ele vai restaurar isso? Diz assim, o Elias virá para restaurar todas as coisas. E como o restaurador já partiu e tudo continuou como ele deixou. Diz assim, o que é que mudou? Diz assim, o que é que mudou com a estadia de William Branham na Terra? Não mudou nada. Onde está a restauração? E diz assim, se você ir procurar, não vais encontrar o corpo nem de Moisés, nem de Jesus, nem de João Batista. Não tem. Mas diz assim, vai na campa e vai ver as ossadas do quem? Do restaurador. Porque William Branham restaurou. Qual é o preço que ele pagou para restaurar? Nem mesmo o país da América conseguiu o quê? Destornar os poderes das trevas. Quando é que foi perseguido? Quando? Quando é que ele chocou com as trevas? Quando é que foi odiado pelo seu governo? Quando é que a Jezabel e Acabe lhe odiaram? Vocês aqui não sabem nada. Mas pronto, são ignorantes, pá. Amém. Ainda bem que a ardente expectação da criatura, da criação, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ainda bem que as dores do parto, para dar lugar à libertação.
A festa acaba num só dia, dizia um demente, onde eu estudei. Ainda bem que você tem paz. Não somente tens paz, estás em paz e com paz, sim. Não tens problema com a lei. Muitos estão com, têm problema com a lei. Cometeram. Vão nos perseguir. A justiça vai atrás deles. Amém. Graças a Deus. Tu tondele. Exame. Eles têm problema com a lei, agora a lei tem problema com Elias. É verdade. Eu dei um exemplo hoje aqui, Rui Vaz. Você não estava no Facebook. Eu mostrei os 11 jogadores. Dividi em 3 grupos. Mostrei aonde é que Elias já varreu. Eu creio que eles estão a partilhar essa parte do que? Do jogo. Estão a dizer, epa, isso aqui é grave. Isso é grave. Esse homem fez isso. E eu falei, ó defesas. Agora é ataque? Defesas. Caiano. Totonde Limwana Nzambe. Você sabia que eles estão a implementar aquilo que você não pode imaginar? Em que já receberam ordem. Até as trevas vão revelar a identidade do homem. Você vai ver malucos, bruxos, demônios, opositores. Aquilo que eu vos falei na visão ontem. Quando você vir dizer Elias, eles vão te falar, Elias de onde? Qual Elias? Você vai pensar que está a duvidar. Alguém me mandou uma mensagem e ele disse assim, alguém da Tuga. Eu tive uma visão e eu vi o Jelo Açaí numa loja com as compras. E eu fui lá e ele disse, não, vou lhe perturbar. Chegou lá e disse, Elias já está na sua terra. E ele estava a rir. Cá. Eu tenho certeza que ele pensou que estava ali zombar, né? De Elias já está na terra. Só assustou, abriu a mão, lhe mostrou. Ele também tinha um mata-bruxo. Lhe mostrou o mata-bruxo. E depois lhe corrigiu. Elias quem? Ouviram? Não, ele falou, eu sou semente de Elias. Disse, semente de quem? Começou a rir. Em outras palavras, você não sabe nada. Você só sabe Elias. Ouviu? Eles vão vir vos corrigir. Mas não pense que é conversão. Não. Não é conversão. Ainda não. É uma arma de guerra. Fingir cooperar com o inimigo para tentar impedir o avanço do inimigo. E nós bem sabemos disso. Não vai estragar nada. Por isso eu disse aos defesas, ataquem. Fazem um meio campo. Rui, lhes viste na igreja, né? É isso que eles querem. Ok, os governantes. Aí lhe foi mostrado que todos eles vão ter mata-bruxo. Ele, quando falou, ele lhe mostrou o mata-bruxo. Hã? Isso é muito forte. Ele estava vindo falar, Elias já está na sua terra. Eu estou aqui com o mata-bruxo, com Elias, você está dizendo. Isso é muito forte. Ai.
Quando você falar, Elias já está na sua terra, ele vai te corrigir. Se você não sabe quem é Elias, eu vou te falar. Como uma outra senhora lhe falaram assim, né? Maluca se aproximou e ele disse, viu, não, está se aproximar, pode me fazer mal. Então gritou, Elias, essa disse, ah, agora eu vou te falar o que você não sabe. Elias no céu, Elias na terra. Sabe o que ele queria dizer, maluco? Tu estás a dizer que já está na terra? Também está no céu. Oh, meu Deus. Elias no céu, Elias na terra. Baraúna é mais que Elias, é negro, é branco e faz o que lhe apraz. Essa é a visão que a Baraúna teve. Graças a Deus. Então, vamos. Você que está a clamar por libertação, seja liberto agora. Você que está doente, seja curado agora. Você que está a interceder por alguém, receba a palavra da libertação e cura, restauração, portas abertas, agora, em nome de Jesus Cristo. E Ele enviou a sua palavra, e sua palavra os curou. Receba a cura, a libertação, a restauração. Pelas suas feridas nós fomos sarados, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diga amém. Faz teste agora. Tem que baixar a ordem. O problema é que vocês também. Alguém disse aí que minha mulher foi não sei o quê. Você está pensando que a mulher se manda ela própria? Hã? Quando um homem você não tem autoridade, ele brinca contigo. Dá ordem. Quando ele descumprir, já era. Ok? É, rivais. A mulher é obreira da Iurde. Foi na reunião contar com o demônio feiticeiro Alberto. Até esta hora ainda não voltou em casa. Acho, você tem que lhe acusar de adultério, de adúltera. Esta hora fora. Você vai deixar mesmo assediando mulher, velho. Mulher está em 3 horas. Não, não pode. Não, isso é adultério. Ó, 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 obreiro. Não faça isso, tá? Chota ela. Não, calma aí. Ele meteu que desde que horas que ele saiu? Não para transcrever a mensagem, só a hora só. Porque ficou muito longe essa mensagem. 16 horas. Menos 16 minutos para 0 horas. Ainda não veio. Porque foi, tá com o Bispo Alberto. Você tem que lhe acusar que o Bispo Alberto foi dormir com ele. Tem que lhe dizer. Se fosse dormir com o Bispo. Tem que lhe falar, só vais entrar aqui se o Bispo vier falar onde você estava. O próprio Bispo. É assim. Vocês não se deixam. Oh, como então você ainda está me a chorar porque esse jugo assim não estou a aguentar mais. Você que quer. Cria regras, estabelece regras. Se forem violadas, está fora. Ok? Agora, se ele tem a massa, aí já é um problema, né? A massa é de quem? Ele vai ter massa aí, da Yurde vai ter massa. Vai encontrar massa onde? Se aquele é o povo mais raspado que existe na Terra. O povo mais raspado que existe é da Yurde. Pergunta ao Chicuça, vai te contar. Aquele é o povo mais raspado.
O Edir Macedo ainda está a perseguir o quê? As telhas que sobraram no prato. O prato já está raspado, mas está dizendo ainda tem. Por quê? Porque é fogueira santa. Você não sabe que hoje. Ah, não, fogueira santa foi já. Eles são inteligentes, não é hoje não. Foi domingo. Mas deu continuação até hoje. Eles sabem, não, hoje só não. Há um que guardou aí. Continuação. Quem não fez domingo. Natal abençoado. Para que o próximo Natal você tenha tudo em casa. Você está lhe deixando mesmo. Esta hora. Não, 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 não. Não faça isso. Não faça isso. Não fa... 0 horas. E diz mesmo eu que te mandei para você, ele falar mesmo assim, ó. Diz que o apóstolo Marcelo me falou que se você não trazer justificativa de onde você estava, com provas convincentes, testemunhas, já não vais entrar mais aqui. Agora, possivelmente a casa é dele. Se deve estar de boleia, pô. Ele vai dizer eu que vou te chutar. Fala aí, ó, irmão. Hã? A casa é vossa ou é dele? Não, não pode. 0 horas. Que é tudo mentira. Ele já saiu da igreja lá do falso profeta. Estão embora aí a se prostituir e você a pensar que está na igreja. Daqui a pouco já vai te mandar mensagem, amor. A reunião demorou muito. Tivemos ainda aí a trabalhar e tal. Nós, os obreiros, ainda fizemos a fazer reunião. Vai falar, quem é que manda em você? É o bispo ou sou eu? Ele pergunta mesmo, quem é o teu cabeça? É o bispo ou sou eu? Aí você, então, tá fora. Ele fala mesmo para ir, não quer, ficar com o bispo. Por isso eu vos ensino bem. Eu não sou hipócrita. Eu vos preparo bem. Hã? Não penso que vou fazer porque na é igreja, é obra. Vou na vigília. Xê, tá na vigília? Qual é a vigília é essa? Teu marido sabe? Autorizou? Não, vem a revelia. Volta para casa. Diz que eu mesmo que te mandei voltar. Diz que eu falei que ele tem razão. Oh, terra. Não precisa ser muito tempo fora de casa, Conceição. Esta hora, isso não é hora para uma mulher dona de casa ficar fora. Esta hora a mulher deve ficar fora com o marido dele. Aí sim. Ou então aquelas mulheres que fazem turno, que o marido sabe onde ele está, foi no óbito, sabe que está no óbito, apesar que muitas também andam a enganar, que está no óbito afinal. Não, não pode. Mulher à noite não pode ficar fora, tem que ficar em casa. Hã? Ah, amor, o amor, a reunião hoje vai terminar muito tarde. Não vai. Os falsos profetas que gostam de criar essa ação para explorar as mulheres. Eu vi aqueles bandidos aí dos solteiros na Iordi, pastores bandidos, gostavam de fazer vigília, por quê? Porque aí para se prostituírem com as meninas. Vigília dos obreiros, que tem lá uma obreira que ele quer estar com ele. Quando ele vai dispensar vocês muito cedo, vão para casa, 5 horas, para ficar com ela. Vocês vão ver aquele obreiro desapareceu, sumiu. Oh, a obreira, não lhe vi, foi aonde?
Estás a ver o quê? Mas Felipe disse, ainda vai falar que, amor, assim não confias em mim. Não posso ficar com alguém que não me confia. Vai dizendo assim, tá amarrado. Não posso ficar com alguém que não me confia. Você vai confiar num cigano? Cigano é pessoa para você confiar. Não se pode confiar no cigano. Vocês que conhecem o cigano são mesmo assim, né? São bandidos. É? Confiar no cigano. Mandem vossos testemunhos. Vocês viram a mulher que ontem começou a blasfemar aqui? Agora está com medo, mesmo tendo sido perdoada. Não quero mais entrar porque tem medo. Viu? Então não estava a se fazer de quem de valente. Hã? Amém. E todos vocês que estão doentes aqui e já receberam a palavra, diga somente amém. E a cura é um facto. Vou tomar um coffee e depois vou tomar o terceiro. Vou haver porrada hoje com as águias. Outra vez vão levar no focinho. Sabe como é que as águias levam no focinho? Com o joelho no chão. Queima, 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 queima. O Rui vai te contar. Hã? Que a bandidagem daqueles camaradas aí pelo dinheiro, pá. Mas ainda tem pessoas que estão a acreditar neles. Segunda, grande feiticeiro. Teve que fugir para que eu não lhe cortasse a cabeça. Olha, morreu mais um marabu em Angola, né? Dizem que é um grande marabu, mas não lhe conhecia. Era quem esse aí? Pronto, eu também ando mesmo, que é muito ausente, né? Esse pode ser das televisões, né? Muito ausente. Não conheço aquele. Quando é que ele apareceu no auge? Rui. Ah, também? Eu só vi ele aí no grupo dos ministros. Ah, era pai grande. Um tal de Jami. Ah, no tempo do Cabingano. Aquele que o Cabingano foi ver aí que a caixa, caixão andou essa aí? Que o caixão andou. Ah, esse? Ah, ok, estou a ver. Mas pela fotografia aquele era forte, esse estreitinho, já ficou magro assim. É que dava feitiço a maior parte dos famosos, até o Charles. Até o Charles fugia. Era mais que o Charles. Ah, a senhora que lhe fez emagrecer. Eu vi aquela reportagem que o caixão andou. Tinha uma pequena urna que começou a se mover. E ele tinha muitas cordas. Disse que todos aqueles são pessoas que foram lá fazer. Não, não é aquele. Fios assim pequenos. Disse que cada um que passou aqui. Ah, então é mesmo ele. Não, aquele não é pequeno, não. É grande. Meu Deus. É uma limpeza que você não imagina.
Morreu Kitoko, morreu Charles Bois, morreu. Então esse do café que eu tomei. Porque esses também são falsos profetas. Esse último café que eu falei, tô a tomar um coffee. Eu disse, vai morrer o chefe. Não é pequeno, não. Aí já tomei embora o meu coffee. Tem que lhes dar primeiro sempre um, um descanso. O tempo deles acabou. Alguém mandou mensagem e disse que Tony Mulato está totalmente arruinado. Puto Cafaia está gravemente doente. Eu vos falei, aqui no solo é terrível, aqui é violência. Ah, eu vi esses feiticeiros aí. Anteontem eu vos contei. Vi dois bruxos com dois cachorros, dois caçadores. Eu joguei os cães dele no mar e também os bruxos. Bem subjugados. São esses. Estão a tombar. O nome dele é quê? Jamais Coleca. Ninguém pode me passar ou vencer. Aí é. Seu nome é um desafio, pá. Jamais. Que língua é essa, ó Felipe? Coleca. É Lingala, né? Jamais coleca. Francês e Lingala. Jamais, jamais, coleca, Lingala. Ok. E todos eles são bocongos. Não é brincadeira, não. Papaquitoco. Jamais coleca. Sabe? Vocês estão a ver. Não há, o impacto é muito pequeno da morte desse grande bruxo. As mensagens que eu estou a receber aqui, e essa pessoa lhe conheceu, faz parte da parentela dele, desse bruxo que morreu. É incrível. Olha o que ele escreveu à pessoa. É o fim dos deputados, ministros, embaixadores e até o Jeló, pois ele foi o macumbeiro deles. Ele dormia no cemitério 14, quando tocavam aquele sino antes de enterrar no 14. Me contavam no meu parente que pediam autorização nele, mas um morto, nele, mas um morto. O Miala era a casa dele, Jelo e Jesh. Ele, muitos deputados angolanos estão paiados. O pai cortou a raiz, logo toda a árvore vai cair e secar. Ouviram? Ele tinha jacarés grandes no quintal, muitas serpentes, mas o governo sabia e não fazia nada. Houve dias que o jacaré saía e matava pessoas lá no bairro do 14, mas o governo abafava. Mesmo o cabingano poderá morrer. O Jamé foi macumbeiro dele. Estão a entender? Eu falei, pessoa que me mandou essa mensagem, que aqui o cabingano estava a publicitar, estava a fazer promoção do quê? Da bruxaria. O que ele fez? Persegue a igreja, apresenta duas igrejas falsos profetas, mas estavam a preparar o caminho para chegar até a Elias. Aquela perseguição que você já sabe, angolano. A falsa perseguição, do Jeló.
e promove a macumba. Quem se lembra que eu falei isso? Ele disse: olha as trevas a promover a macumba. Afinal, esse era o macumbeiro deles. Promoveram, né? Falaram mal da igreja, mas dos macumbeiros não. Cabingano falava com leveza, com exaltação, mas ao falar dos pastores, falou de nomes, publicidade enganosa. Ouviu? Agora está aí. O chefe deles lhe cortei. Ah, depois subiu como chefe da TV, ouviu? Ah, meu Deus. Na altura era só programa na lente. Depois disso foi promovido. Tá mal. Quando morre o bruxo que lhes prepara, acabou. Todos que foram. É um valente. Jesus disse: quando o valente é amarrado, é repartido o seu despojo. Todos esses vão morrer. A única forma de sobreviverem é virem ao Elias. E eles são obstinados. Não querem passar vergonha. Óbvio? E a casa dele né, conectar próximo do quem? Ou então, assim na parede do cemitério, né? Quer dizer, aquele que mandava aquele cemitério. Do 14. Tinham que lhe pedir autorização. Ou recebi outras mensagens que não, vocês não ouviram. Que diz assim: os deputados, ministros, Geloso, Edo passavam lá noites. E noites com ele. Pois eu, quem me contava foi o meu parente. Não vou falar quem é o parente. Porque fui bem chegado com esse parente. E sempre que viesse em casa, nos pedia para ninguém lhe dar abraço. Porque ele trabalhava com ele. Muitos ministros estão paiados. Mesmo Gelo, Miale, deputados. Elias lhe deu candambala. Ele desaparecia de dia nos óbitos. Ele mandava e determinava. E se houvesse pessoas que não lhe pedissem autorização ao eliminar um dos membros, ele lhe fazia vir de dia com feitiço para compensar e por fim morria. Sim, ele era mais que Charles Bois. Charles Bois, pois, pegou feitiço nele, mesmo o papá Kitoko. Acho que é por isso que o Jello foi na Índia. Hã? Ele é quem protegia o Miala, Nandó, Zedu, e mesmo o Joló e ministros angolanos, deputados e embaixadores. Muitos vão morrer. Ele pegou feitiço desde criança. Segundo os contos, jogavam bola e era guarda-redes. E lhe marcavam muitos golos. Depois foi pegar feitiço, em que nada poderia passar, logo apelidou-se Gemé Colela, pois nenhuma bola poderia passar. E depois foi pegar feitiço de outras tribos e dos seus antepassados. Ele foi o principal feiticeiro da parte. Hein? Tem uma pensão no cemitério. Mas que dentro do cemitério tem pensão? Como assim então? Não, calma aí. Isso, me explica bem isso aí. Tem pensão no cemitério do 14. E ele foi quem abriu o cemitério do 14. E vivia lá dentro. E a sua casa era ao lado. Olha. Ah, pensão ao lado do cemitério. Pensei que é dentro do cemitério. Ele sumia de dia e chegava até na Índia. E até nos óbitos ia. Até no mato e voltava em segundo. Grande marabou. Quer dizer que aquele que não tinha nem vergonha de trasladar o seu corpo vai assistir o óbito lá no mato.
em segundos volta para Luanda, desaparecia, ia na Índia. Ouviram? Não é pequeno feiticeiro que morreu. Eu vi, ele fez andar o quem? A urna. Televisão a mostrar. A urna andou. Cabingano gritou, que é isso? E ele depois acalmou os espíritos. Fez assim. Mas vê que no Charles Bois não houve nenhum milagre lá, uma maravilha. Mostrou só aqueles bonecos aí. Mas lá não. E tem jacaré, jacaré bem grande. Ouviram? Jacarés saía fora, devoravam pessoas na aldeia, mas o governo abafava. É a libertação da nação angolana. Estão a ouvir as coisas que estão a acontecer em Angola? Ou angolano estrangeiro? Pode fazer isso sim, mamão. Não é brincadeira, não. O bruxo do Namibe tem dois cemitérios dele. Tem também outro bruxo do Namibe, tem dois. Esse também já vai morrer, ó. Obreiro. Tem dois cemitérios dele. De todas as pessoas que ele matou. E ele trabalhava com esse que morreu. Esse que morreu agora. Trabalhavam juntos. Tudo no espírito. Mas no físico ele falava que estava sempre juntos. E ele dizia quem? Quem é o chefe? Esse que morreu ou ele? Só viram? Esse do Namíbia é aquele que expulsa o governador. Xota lhe diz mesmo, olha, vou te matar. Esse que morreu. Ah, o que morreu é mais chefe. Ouviu? É incrível. Ó povo da terra. Não é brincadeira, não. Isso é libertação da nação, pá. Quer dizer que as pessoas não sabiam. Fizeram bem vocês dois mesmo nos contarem. Principalmente o quem? O parente. Tem um parente dele. Pobre parente. Só que não queria mostrar o grau parentesco do gajo. Para não. Os parentes não dizer que você fosse fazer exposição aí. Eu tinha certeza. Até os parentes estão em festa. Ele assim infernou aquela família toda. Os que ele não matou, lhes amarrou a vida. Tem generais que no tempo da guerra que a bala não lhes tocava. Ele é de que município lá no Is? Foi o número 1 macumbeiro de Angola. Aida Damba. Não, esse já é o nível dele de macumbeiro. Esse, pronto, só se tem, chama macumbeiro, mas a hierarquia já não é macumbeiro. O nome, todos eles dizem é macumbeiro, mas esse é satanista. Esse é da dimensão do sol. Esse assim estava no mesmo nível do quem? Do Fernando. Fernando foi terrível. Fernando, onde aqueles velhos estão a chorar, tá a pensar que é brincadeira? Ah, o Macutancon também é puto dele. Tá paiado. Meu Deus. Mas muitos músicos de nome. Esse homem estava numa grande dimensão, pá. Hã? Um dia na Índia, no espírito, é porque não é pequeno. Esse pequeno tem que apanhar avião. Senão não vai chegar.
vai cair no rio. Como é que chama aquele rio da Índia? Tem que ir de avião. Eu vos disse que a guerra no sol não é brincadeira, não. As mortes é. Morre outro. Daqui a pouco vamos falar de outra história aqui. Até mesmo esse pastor Afonso não lhes mandava calar a boca. E esses do Quimbango. Não é brincadeira, não. Estamos diante de um grande feiticeiro, pá. Eu acho que os seus vizinhos, quando ele saísse fora, todos fugiam ou se escondiam dentro. É? Como é que era lá no Kikolo, na rua dele? E eles são muito bonzinhos, sabe, né? Cheio de caridade, saúde assim, não se enerva. Lá na rua, se eles todos estão a chorar, era boa pessoa. Ouviu? O parente confirmou na rua, bem bonzinho. Dava fuba, casas. Então ele tinha muita riqueza. Também não tem esse nível dele, onde os presidentes passavam a noite lá. Tem Moagera, põe mais bacongo hein? Com pendor de langa-langa, não vale a pena. O amor no dinheiro. Como é que é? Tem um outro também, você lhe conhece? Roberto Almeida também. Ia lá, era grande amigo do Fernando. Você também lhe conhece? Essa é outra pessoa que lhe conhece. É a terceira pessoa. Pânico na terra. Que se estão a morrer as fortalezas, aqueles pilares. Hã? Tem lavras em que sustentava o bairro do 14. Ele foi carismático. Todos ministros. Viu como é que Deus está a fazer? Está a cortar as raízes principais da árvore. Para depois empurrar a árvore vai cair. Muitos ataques cardíacos em Angola. São docs. Não é brincadeira, não. Generais, famosos, batuqueiros. Meus parentes iam lá também. Quando não iam fora, essa é outra pessoa que lhe conheceu também. Ah, não, esse do Namibe pensei que trabalhava com esse que mora aí quando andou, com o Fernando. Ah, entendi agora. Não tem nada a ver com quem? Com o Marabu do Kikolo. Ele tipo foi o Kofi Olomide no RDC e Angola, foi ele. Ele que ensinou necromancia nos ministros e deputados, falando com mortos para sucesso. Ah, ok. Isso é muito forte, pá. Eles levavam a falar com os mortos para terem promoção, sucesso. Então, Kofi Olomide lá no Congo também é terrível. Não entendi. Até na Assembleia se defendiam. Toda a ala eduardista. Se defendiam como? Explica bem isso aí. Se defendiam, iam nesse senhor para lhes defender? Como é que fica então? Hã? Esses todos que fizeram pacto com eles.
Ah, Kofi Olomide é o pai de necromancia no RDC. Elia! Bongo exate! Ozamona. O Colobanini? Não, não é Fernando. Você não tá. Lázaro, você. Esse que morreu outro, não é Fernando. Morreu um outro que estamos a falar. Muitos estão a pensar que. Ah, morreu um outro terrível. Um quimbandeiro, um curandão, um bruxo. Não, não é porque é mesmo do governo, não. Onde todos iam para fazer feitiço. Quando a raiz é cortada, a árvore seca. O Macuta está paiado e outros presidentes de partidos. Claro, bem paiados. Hã? Eles são ramos, pô. Ansola! Aí onde Ansola? Ansola umbuta. Ashirimbela. Ayaw ihandi. Ngemutu ihandi kwako. Yaw ihandi. Não, vocês entenderam? Estou a dizer, eles são ramos, pá. A raiz foi cortada. Os ramos vão secar. Ângelo que se confia até os presidentes têm medo dele. Catarina, esse que estamos a falar chama-se Papai Jamé. Jamé de tu. Significa nunca perderei a guerra. Jamé colela. As raízes que sustentavam a árvore estão a ser cortadas. E a árvore está de pé. Quando assustar, caiu. Minguou. Johnny, o português disse: seu nome é terrível. Jamé colela. Conheci muito bem, pai. Era vizinho quando vivíamos naquela área. Quem sai daí venceu. Misericórdia terrível. Ah, conhecesse o Jamé Colela, né? Não é brincadeira, não. Aquele que fez andar o quê? A urna diante das câmaras da TPA. Porque tinha lá demônios, os presos, a alma das pessoas. O caixão andou no chão. Uma pequena alma. Há uma pequena caixa assim, em forma de um caixão, assim de madeira. Lhe perguntaram, né, se o que tinha aí naquela caixão. Disse que estavam lá quem? O que ele respondeu? Disse que eram espíritos. Óbvio. Jamé Colela significa nunca chora. Ah, Jamé Colela nunca chora, né? Ouviu a história dele? Era guarda-redes, lhe marcava muitos golos. Ficou nervoso e foi fazer feitiço. E se deu o nome de Jamé Colela. Disse que a bola agora não passa. Depois aumentou, deixou de jogar futebol. O feitiço agora fez feitiço das outras tribos e dos ancestrais. E alcançou o nível que ele alcançou. Humilhava os bruxos. O bruxo que matasse o seu parente sem lhe pedir autorização, ele te humilhava, te expunha. Você vinha confessar o teu feitiço que eu matei, depois te matava. Jamé Colela. Ele dormia meses e meses no caixão e fechado. O meu parente dizia que o Jamé está a apodrecer.
E depois a mulher abriu o caixão bem vivo. Não, não é colela, é coleca. Ok? Ângelo Kiss, não é colela. Eu que me enganei, me enganei. Jamais coleca. Jamais colega. O parente dele dizia: olha, o jamais está a apodrecer. Meses e meses, aquilo é sacrifício. Ele nem estava lá. Eles pensavam que estava lá naquele caixão. Ele saía, deixava lá o falso corpo. Quando a mulher abria, estava bem vivo. Encontrou um homem que não come há 9 anos e lhe cortou. Hã? Jamais coleca. Não, não é colela, coleca. O outro também se enganou, pensou que. Muitos estavam a pensar que estavam a falar do quem? Do Fernando. Entraram na live e já começaram. Quer dizer que são duas pessoas que se enganaram. Esse não tem nada a ver com. Esse é o coleca. Ah. Eu nem conseguia lhe olhar quando chegava em casa. Vistas bem avermelhadas, fumava bué de lhamba e voz rouca. Um certo dia não tínhamos nada de comer e chegou em casa e pediu que fôssemos buscar fuba na moageira dele. Ninguém foi. Nos proibiram lhe tocar e se nos deixasse dinheiro, ninguém tocava e ninguém aceitava. Ai, já me colega. Eles pensaram que poderão deixar os seus feitiços nos seus filhos e a reinarem gerações e mais gerações, né? E a Angola que Luanja que escaparam de Elias. Angola que Luanja escapou de Elias. Esses outros não conseguiram escapar. Geração de Elias. Hã? As rainhas de Angola. Savimbi foi um azarado. Cruzou Elias do Savimbi.